De volta aí pra gente comentar a grande conquista. E sim, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando se trata do Caio, é realmente muito difícil a gente, assim, dar uma certeza pra vocês, né? Eu falei pra vocês que sim, era muito difícil a gente saber quem iria sair de fato, né? A gente poderia ter uma surpresa. As enquetes estavam apontando que o Caio seria o eliminado. Mas quem foi eliminado foi o Bruno. E sim, gente, de novo a gente vai dizer para vocês. Colocar aliados numa zona de risco, sempre um deles vai ser eliminado. Colocar aliados num paredão, sempre um vai ser eliminado. Colocar aliados numa roça, sempre um vai ser eliminado. Esse é o jogo. É assim que funciona. É desse jeito que as coisas andam na Grande Conquista. É desse jeito que as coisas andam na Fazenda, no BBB, tá? É assim mesmo que as coisas são. Quando se trata do Caio, como muita gente tá falando aí, né? Vamos ser sinceros. O Breno também jogou isso na cara dele depois que o Bruno foi eliminado. É que ele se escora demais na torcida do Lucas. E é verdade, não dá pra negar isso. O Caio se escora demais nos outros. O Caio, ele basicamente, depois que a Edilane saiu, ele não tem mais o que contar dentro ali da Grande Conquista. Ele não tem, ele só tem ali brigas e mais brigas com o Breno e com a Lisiane pela mesma coisa, ou seja, coisas que não saem do lugar. Então são coisas que a gente pode dizer. Mais do mesmo. O Caio é o mais do mesmo. Só tá sendo mantido no jogo porque tá escorado ali no Lucas, basicamente. De resto, foi o que a gente falou pra vocês. Era pro Fernando ter sido eliminado se ele realmente estivesse sozinho numa zona de risco ali, se ele tivesse ali sem necessariamente estar disputando contra dois aliados, porque ele estava sozinho nessa zona. Agora, se não fosse esse o caso, como não foi realmente o que aconteceu, um aliado ia ser eliminado. E foi exatamente isso que nós tivemos. Fora isso, né? Teve aí uma briga entre o Breno e o Caio depois da formação da zona de risco. Depois da eliminação. E aí tá rolando agora também a prova dos donos, né? A prova que vai definir aí os dois novos donos. E a gente, assim, faltam só 4 semanas para este programa acabar. Então falta bem pouco pra gente saber aí quem é que vai vencer. Falta bem pouco aí para acabar de vez logo com essa história. Então vamos lá comentar como as coisas foram. Eu vou mostrar para vocês como é que tá rolando agora um pouquinho a prova, tá? Olha só. Uma prova, é basicamente um bingo, tá? Eles estão sendo sorteados aí e precisam escolher 2 números aí. Depois eles vão formar uma trinca aí nessa cartela que tá no chão. Quem formar a trinca primeiro se torna o novo dono e ganha aí 10 mil reais e escolhe aí o segundo dono para ocupar a segunda vaga. Basicamente é só isso aí, tá? Enquanto tá rolando a prova lá, a gente comenta aqui com vocês o que aconteceu nas últimas 24 horas aí da Grande Conquista. Vou avisando logo para vocês o seguinte. Tá começando a fase final mesmo da Grande Conquista. O Carelli ainda não falou exatamente como é que vai ser a fase final da Grande Conquista, tá? Ainda não está colocado. O Carelli ainda não disse pra gente, tá? Não soltou essa informação. Mas eu vou usar aquilo que aconteceu no ano passado, a base do ano passado. Sabemos que ainda tem mais 4 semanas de programa. Dessas 4 semanas de programa aí, 3 serão do jeito que vocês conhecem, né? Formação da zona de risco, às terças, prova da virada às quartas, eliminação às quintas, prova dos donos às sextas e tal, como todo mundo está acostumado. Mas a última semana mesmo, quando já tiver ali eliminado 9 pessoas e tiverem 10 ali no top 10, aí vai começar a aceleração do jogo. Mas no final do vídeo eu te conto um pouquinho mais sobre isso, né?
Vamos lá ver como é que foram essas últimas 24 horas. E aí, depois da prova da virada, que o Guipa venceu, e obviamente o Bruno não gostou desse resultado, né? Ontem eu acho que já tinha ficado claro que o Bruno não tinha gostado desse resultado. E aí a Anaí, meio assim, que tentou forçar uma barra ali, né? Vamos ser sinceros que ela tentou meio que forçar mesmo essa barra. Ela foi lá e disse assim para os dois se abraçarem, porque a galera do Twitter, né? Eu acho que ela não quis usar o X, né? O nome X, ou então nem sabe que o Twitter agora virou X. Mas enfim, ela disse que a galera do X queria ver este abraço, que as redes sociais estavam esperando muito por esse abraço e tal. E aí o Guipa foi lá e abraçou mesmo e tal. Ela meio que forçou essa barra e ele abraçou mesmo. Aí ela ficou empolgada, continuou dizendo que ela queria mesmo ver esse abraço e tal. E aí o Guipa foi de boa, apesar de estar ali meio forçada a situação. E aí o Bruno falou assim pra ela: nós somos adversários aqui no jogo, mas somos humanos. O que não necessariamente significa alguma coisa, mas ele quis dizer que pelo menos enquanto eles estão ali dentro, né, eles são adversários. Aí depois ele explicou que enquanto ele estiver ali no jogo, enquanto ele tiver a oportunidade de colocar alguém na zona de risco, de prejudicar alguém no jogo, ele vai fazer. Enquanto ele tiver a oportunidade de colocar alguém pra fora e tal, ele ia fazer. Então que era essa parte do jogo mesmo e tal. E ele direcionou essa mensagem direto ao Guipa, né? Foi exatamente ali pro Guipa. E aí, depois disso aí, foi o Caio. O Caio, de novo, começou a chorar, né? Porque vocês sabem, né? O Caio só sabe fazer isso. Depois que a Edilane saiu, o Caio literalmente murchou. Vamos ser sinceros, o Caio literalmente murchou. E aí o Caio deu essa murchada e perdeu ali o brilho que ele tinha e ficou um tanto chateado ali, porque o Guipa colocou ele na zona de risco. E aí ele foi desabafar com o Céu e a Anne. E aí depois desse acontecimento, vamos colocar assim, dele cair numa zona de risco, ele disse que não conseguia concordar com o argumento do Guipa de ter colocado ele na zona de risco porque achava que ele era mais forte justamente para tentar derrubar uma outra peça do jogo. E aí ele disse que estava com o melhor amigo no jogo de novo. Aí quando eu vi essa cena eu fiquei pensando assim, melhor amigo? Meu Deus do céu! O teu melhor amigo não era a Edilane? A tua melhor amiga nesse jogo não era a Edilane? E aí a Edilane saiu, tu já trocou assim de melhor amigo, colocou o Bruno. Qual vai ser o novo melhor amigo agora do Caio, né? Qual vai ser o novo melhor amigo do Caio, ó, em quem ele vai se escorar? Porque é basicamente isso que vai acontecer, né? Caio vai se escorar em outra pessoa. E aí ele continuou dizendo que não conseguia concordar com essa justificativa, que não conseguia concordar com essa coisa de jogo que o Guipa estava fazendo e tal. E aí o Céu explicou para ele que o Guipa tem um jogo que é o de quebrar alianças, que é um jogo que ele sim colocou ali de propósito, exatamente para quebrar a aliança dos dois, quebrar a aliança do Bruno com o Caio. Quebrar a aliança ali que possa fortalecer alguém no jogo, e que esse era o jogo. E aí a Anaí lembrou assim que o objetivo do Guipa era justamente tentar eliminar o Fernando, mas o Caio disse que isso não descia, que ele não conseguia concordar que essa justificativa fosse plausível para ele cair numa zona de risco. Eu vou dizer pra vocês, né? A ideia era essa, de fato, tentar derrubar o Fernando. Mas não vou dizer pra vocês que o Guipa também não foi meio assim espertinho, né? Não vou dizer pra vocês que o Guipa assim não tentou, né, tirar o Bruno, né? Dele não usar assim um momento assim de tirar o Bruno, porque eu acho que ele meio que percebeu, né? Colocando um contra o outro ali, o que vai acontecer? Obviamente que um deles ia ser eliminado. Qual dos dois seria? Foi o que eu falei ontem pra vocês.
A dúvida era sobre qual dos dois seria, mas que um dos dois ia embora, todos nós sabíamos disso e eles lá dentro também sabiam. Então, ele ficou chateado porque o Guipa agiu dessa maneira. Mas o jogo é assim, Caio. O jogo nunca vai atender às tuas conveniências. E é disso que se trata, Caio. Todas as vezes que o jogo aparecer ali e você ficar chateado porque ele não está atendendo às suas conveniências, que é o caso, você vai agir desse jeito. Então o Breno acaba tendo razão várias vezes quando ele reclama de você. Porque de fato você age muito assim. Você é chato às vezes, Caio. Você é muito chato. E aí depois o Guipa tava lá fora conversando com a Lisiane e o Lucas de Albu sobre o Haddad. E aí ele começou a dizer que a vitória dele na prova da virada não foi tão comemorada assim pelo Haddad. Pareceu, pelo menos foi o que o Guipa falou, pareceu que pro Haddad ele esperava mais que o Fernando voltasse, né, e tal. E aí, segundo o que o Guipa falou, né, o Haddad repreendeu ele pela maneira como ele comemorou a vitória dele depois que ele voltou de lá da prova e tal. Inclusive, ele disse assim: parece que o Haddad é um sommelier de comemoração. E aí a Lisiane ficou pé da vida. E aí depois ele chamou o cara de falso. Mas tu é muito falso mesmo e tal. Tu é muito falso, cara. Tu é falso demais. E aí depois a Lisiane falou: tá vendo como eu sempre falei e tal? Tá vendo como eu sempre falei que era isso mesmo e tal? Então o Guipa falou isso aí pra Lisiane, que ele achou que a maneira que o Haddad o repreendeu pela forma como ele comemorou foi uma maneira falsa. E aí a Lisiane começou a entender que sim, o jogo basicamente do cara era falso. Só isso aí que ela entendeu. A partir do momento que isso aconteceu aí, eu acho que ficou uma confusão, ou então as coisas começaram a se encaminhar para esse lado, né? Mas aí eu queria entender, será que o Guipa tá realmente querendo comprar esta briga com o Haddad? Porque assim, até onde eu tô vendo, existe aí um favoritismo pro Haddad. Aliás, os dois favoritos para vencer esse programa, até onde eu tenho visto, tá? São justamente o Haddad e a Anaí. Eu até vou colocar o Caio nessa lista por causa do Lucas. Mas, assim, não dá pra colocar e dizer que o Caio realmente é, nossa, o grande favorito, porque eu acho que ele não é. Eu acho que o grande favorito dessa zona de risco, desse jogo aí, continua sendo o Haddad e tal, até por toda a história que ele tem ali com a Lu Andrade, os fãs da Lu Andrade e tal. Eu acho que isso sim é o que tá contando mais pra ele. Mas o Guipa tava muito pé da vida. Eu só acho assim que não tá valendo muito a pena ele comprar uma briga com o Haddad agora. Mas a Lisiane falou: tá vendo como ele é falso? Tá vendo como ele é falso? Tá vendo só? Eu avisei que ele era falso e tal. E aí o Jalbu ficou meio incrédulo com isso e tal, né? Mas vamos ver quando se o Haddad ganhar a liderança de novo e ver o que vai acontecer, né? Vamos ver. E aí, o Breno foi conversar com o Ramo. Não sei se vocês já repararam o seguinte, né? A Lisiane e o Breno meio que se afastaram um pouquinho, né? A Lisiane e o Breno estão meio distantes. Por quê? Porque o Breno gostou muito do fato da Lisiane ter colocado o Felipe como uma prioridade antes dele. Então ele tá meio que chateado com isso e preferiu assim, meio que se livrar dela, né? Preferiu meio que se livrar de ficar o tempo todo ali com a Lisiane. E aí ele estava conversando com o Rambo e eles estavam falando de várias coisas, mas um dos assuntos que mais chamou a atenção foi justamente ele falando sobre o Caio.
E aí o que ele falou sobre o Caio foi o seguinte, que o Caio virou assunto entre o Breno e o Rambo. Por quê? Porque na visão do Rambo, o Caio não é uma pessoa genuína dentro desse jogo. Na visão do Breno, o Caio apenas compra a história dos outros, que o Caio apenas se esconde atrás das pessoas, que o Caio apenas está ali para inflamar as coisas, mas não se posiciona, que o Caio é só isso. Então, ele falou isso aí pro Rambo. E aí o Rambo, por outro lado, disse assim, que ele percebe que o Caio, na verdade, copia algumas pessoas e que ele é meio um chiclete. Na verdade, ele quis dizer assim, olha, o Caio copia o que dá certo nos outros, o que os outros fazem. E a partir daí ele cola na pessoa. Então ele quis dizer o seguinte, olha, o que eu já percebi do Caio foi, o Caio copiou muito do que a Edilane fazia e colou nela. E aí a Edilane foi embora. E aí depois que a Edilane foi embora, o Caio colou ali no Bruno, que foi o que aconteceu, né? Vocês já sabem a resposta. Então eles estão dizendo isso aí. E aí depois, eles estavam também falando sobre o Caio ter usado a jaqueta do Bruno ali com a estampa de palhaço. O Breno disse que aquilo era muito tosco, porque o Caio não tinha uma história para contar, porque o Caio precisava sempre se apoiar e se escorar em outra pessoa. Olha que esse termo escorado vai permanecer muito nos reality shows, viu? Vai permanecer demais nesses reality shows, viu? Não tem muito o que fazer. Vai permanecer muito ali. Vamos lá ver. Gente, é porque eu tô assistindo aqui a televisão enquanto tá rolando ali a Grande Conquista, né? O Grande Conquista já. Tá rolando ali a prova dos donos, tá? E aí depois, o Céu foi conversar ali com o Rambo e tal. E aí o Rambo tava dizendo e conversando ali com ele sobre raiva, paz e amor e essas coisas. E me parece, assim, que o Rambo tá querendo passar essa narrativa de que ele não tem raiva de ninguém, nem do Guipa. Foi isso que ele falou pro Céu, que ele quer, sim, ser conhecido mesmo como paz e amor, que ele tem essa mensagem mesmo, que talvez por ele ser evangélico e tal, ele quer que as pessoas pensem nele desse jeito e tal. Enfim, ele fica falando dessa maneira, ele fica pensando desse jeito. Mas ele tá meio que chateado, né? Vamos lá, eu acho que já temos um novo dono da casa. Caio. Caio se tornou o novo dono da casa, né? Deixa eu mostrar aí pra vocês o resultado. Caio se tornou o novo dono da casa. Quem o Caio vai escolher para ser o segundo dono com ele? Vamos ver quem o Caio vai escolher. Rapidinho, vamos ver quem o Caio vai escolher. E já sabemos quem o Caio vai mandar para a zona de risco, né? Ele vai mandar o Guipa, né? Os dois já meio que tiveram esse probleminha aí. Vamos ver quem o Caio vai escolher para ser o segundo dono com ele. Ah, e por falar em quem ele tá se escorando, ele já foi se escorar no Rideu. Bora, Caio, decide logo. Decide. Ih! Ele fez isso para tentar colocar o Breno na zona de risco, né? Obviamente que a gente já sabe o que pode acontecer aí. Pode dar uma revirada, porque afinal, o Breno e o Caio não vão concordar em nada. E aí, o que pode acontecer? Olha que eu vou dizer uma coisa para vocês, né?
eu acho que vai estar ali uma nova consequência, né? Vocês estão vendo aí, né, essa imagem. Guarda essa imagem aí e guardem aí essa informação. Porque o que eu acho que vai acontecer vai ser o seguinte, ó. O que eu acho que vai acontecer agora, a partir do momento que o Caio puxou o Breno ali. Obviamente que ele puxou o Breno para o Breno ser o mais votado para a zona de risco. Mas aí, o que vai acontecer? Pode ser que isso dê um revés. E pode ser que ele vá acabar na zona de risco também, tá? Porque ali o número de votos agora já tá bem parelho. Não se esqueçam que tinham ali 13 votos disponíveis. Agora, sabe quantos votos tem disponíveis ali? 12. Desses 12 votos disponíveis, né? Porque tem 14 pessoas... Desculpa. Tem 14 pessoas na casa. E dessas 14 pessoas tem 12 pessoas. Tá certinho, tá? É porque às vezes confunde mesmo. Então vão ser basicamente 6-6. São 6 votos para cada lado. E eu acho que eles não vão entrar em consenso. E aí que vai ter o negócio, né? Como é que o Breno vai jogar? Se o Breno não entrar em consenso com o Caio, olha, eu vou ser sincero com vocês. Se o Breno não entrar em consenso com o Caio, vai ser interessante. Mas isso aí eu vou te contar um pouquinho mais lá na frente, né? Vou te contar um pouquinho mais lá na frente, porque eu acho que isso vai render e vai render bastante. Mas vamos já terminar e vamos já terminar de te contar essa história aí. E aí o Rambo tava dizendo ali e tal, que ele acredita sim, que ele quer ser conhecido mesmo como paz e amor, e que ele não tem mesmo raiva de ninguém, e que ele quer mesmo que as pessoas pensem que ele vai sair de lá como alguém que tenta orientar e aconselhar as pessoas, porque ele não tem raiva de ninguém, porque ele ali tem o perdão natural, que ele não fica com raiva de ninguém, e que ele não tem raiva nem do Rambo, nem do Guipa, que segundo ele fez muitas coisas contra ele, que já discutiu com ele várias vezes e é rival declarado dele. Eu vou ser sincero com vocês, eu não sei se eu acredito muito nessa história do Rambo. Eu acho assim que o Rambo às vezes ele faz esse personagem muito planta para ir jogando ali, né, para ir tentando escapar da zona de risco, quanto ele pode. Mas às vezes eu acho que isso pode dar ruim, eu acho que pode não ser legal, eu acho que as coisas podem não funcionar desse jeito, né? Mas o Rambo vai se aproximando ali, né, do top 10. E o top 10 vai começar a aceleração do jogo. E aí hoje de manhã, né, o Haddad e o Guipa estavam ali na cozinha. O Haddad estava até falando pro Guipa não tomar o café, porque estava com gosto ruim e tal. Mesmo assim, o Guipa tomou o café, resolveu não aceitar o conselho lá do Haddad. E, enfim, o Haddad disse que o café estava ruim, mas o Guipa disse que não e tal. E aí o Guipa se desculpou com o Haddad sobre a reação que ele teve ontem, depois de vencer a prova da virada. Segundo ali, né, ele pediu desculpas e tal, pediu desculpas pro Haddad, porque ele estava realmente muito exaltado depois que ele venceu a prova da virada, que ele realmente estava muito, mas muito feliz por causa daquilo e tal, e que ele só precisava comemorar, porque afinal tinha escapado da zona de risco. Então, ele realmente estava muito feliz por essa razão. Mas por causa disso ali, talvez as pessoas tenham compreendido muito mal, enfim. Ele disse que ficou chateado em determinados momentos e tal, mas basicamente o que ele tinha dito para a Lisiane e para o Lucas Jalbo ontem à noite, o motivo da chateação dele foi justamente porque o Haddad, ele pensou que o Haddad estava torcendo para o Fernando vencer a prova e não ele. E aí o Haddad disse assim que sentiu que ele estava numa vibe errada. Foi essa a desculpa que o Haddad deu, do porquê que ele não comemorou tão efusivamente a volta do Guipa lá da prova da virada. Na
Na verdade, né, o Haddad ainda meteu assim no meio ali e tal, que ele não tinha mesmo como torcer para nenhum dos dois, porque ele gosta dos dois e tal, mas sabe que os dois estão em campos opostos no jogo, e aí ele não tem realmente como ficar torcendo nem para um, nem para outro, e aí ele fica meio perdido nessa e tal. Então ele realmente não tinha como declarar torcida nem para um e para outro, mas que ele achou que o Guipa tava numa vibe errada ali, falando palavrão, essas coisas, enquanto o programa tava ao vivo e tal. Ele meteu essa aí, né? Ele meteu essa. E aí ele disse que... Aí o Guipa justificou o porquê que ele reagiu daquela maneira. Segundo o que o Guipa falou ali pro Haddad, ele reagiu daquele jeito porque ele lembrou que o Fernando disse que ele era fraco e que ia usar isso contra ele. Então ele tinha que provar isso. Tanto que o Guipa até deu um beijo no Haddad, né? Como vocês estão vendo aí na tela. E eu juro pra vocês que eu ri dessa cena. Eu disse, homem, pelo amor de Deus, isso é muito falso, homem. Isso é muita falsidade, homem. Mas não vou dizer que eu não gostei, né? Porque afinal, o jogo é isso. O jogo é falsidade. Você tem que ser falso em alguns momentos mesmo, né? Não tô dizendo que eu apoio, tá? Eu tô dizendo que o jogo é desse jeito. Também não tô dizendo que eu acho ruim. Tô dizendo que eu acho até bom, eu acho engraçado. Ô, homem, mas que é falsidade, é muita falsidade. Concorda aí comigo que é falsidade. Mas sério, eu achei muita falsidade. Não vou mentir pra vocês, não. Achei muita falsidade. E aí ele disse que desde o ensino médio as pessoas falavam que ele era doidinho, que ele era um fraco mental, e que quando o Fernando repetiu essas coisas pra ele, ele ficou muito, mas muito chateado, magoado. Então ele tinha mesmo que vencer aquela prova para provar pro Fernando que ele não era fraco, para provar pro Fernando que ele era forte, sim, que ele era capaz e tal, e que por isso mesmo ele estava indo lá. E aí depois, né, o grupinho ali da paz e do amor, né, como vocês estão vendo, o Caio, o Bruno, a Anaí, o Céu, a Geni ali, e estavam sentados ali conversando. E aí a Anaí disse que estava ali um pouquinho preocupada com o Fernando, porque ela percebeu que ele estava muito isolado. E ela disse que realmente devia ser muito difícil para ele permanecer no jogo do jeito que ele estava. Que independente dele ficar ou ele sair do jogo, ele estava perturbado e que não faria bem ele ficar do jeito que ele estava ali e tal. E que por isso ela foi falar com ele, e que por isso ela precisava conversar com ele e tal, para ele sentir das outras pessoas que mesmo depois dele ter magoado tanta gente, ele ainda tinha essa capacidade de diálogo, de conversar. E aí ela falou que ele estava perturbado, que ele magoou muita gente, mas ele também está magoado, também foi magoado pelas outras pessoas, então ele também está sofrendo. Basicamente foi o que ela falou. E ainda disse que ele deveria conversar melhor com os outros para se sentir melhor também, mas isso era algo que dependia mais dele do que dos outros. Seja lá como foi, seja lá o que ela quis dizer com isso, né? Não foi exatamente isso que aconteceu. Mas eles continuaram ali nessa conversa e continuaram especulando ali qual dos dois seria o eliminado da semana. E aí o Caio e o Bruno começaram a fazer essa especulação. Tanto até que o Bruno falou que era meio difícil que os dois voltassem. Eles até disseram ali, né, que basicamente que o Fernando é que ia se salvar da zona de risco e que um deles seria eliminado. E que é muito comum nesse momento que os realities chegam, basicamente, e que as pessoas que vivem atacando muito determinada pessoa, essa pessoa acaba continuando no programa, acaba continuando no jogo. E aí o Bruno falou ali que o jogo podia estar entre ele e o Caio, e que basicamente ali o jogo foi por falta de um pensamento estratégico. Ele meio que tentou falar ali, né, que o Guipa não pensou direito na hora de colocar o Caio na zona de risco. Eu já acho que foi o contrário, eu acho que ele pensou
exatamente o que ele quis fazer. E ele fez exatamente o que ele fez. Ele eliminou um dos potenciais problemas para ele lá na frente. Burro ele não foi, né? Ele não estava errado em fazer isso. Por outro lado, né, a justificativa dele eu achei que realmente poderia ter sido outra. Mas enfim, foi o que ele fez. Ele tentou de uma certa forma ali vender a ideia. Bom, eu tô colocando alguém que eu acho que é forte para eliminar outra pessoa que eu acho que é fraca. Só isso. Né? E foi isso, inclusive, que o Caio jogou contra ele ainda agora, quando a Raquel fez essa pergunta para ele, né? E aí depois ele disse que faltou esse pensamento estratégico aí, enfim. E aí ele tava falando que era meio difícil que um dos dois voltassem. E aí o Caio já tava assim, meio chateado e tal. O Caio tava achando que era ele que seria o eliminado, né? Aí a Anaí lembrou que ela acreditava na fé dela e que a fé dela era que os dois iam voltar e o Fernando ia ser eliminado. Mas o Bruno lembrou, era meio difícil mesmo o Fernando ser eliminado nessa situação, diante de tudo que tinha acontecido ali. Todo mundo tá atacando ele, o cara acaba passando por injustiçado. Então o cara vai ficando no jogo. E parece que o Fernando sabe muito bem disso. Por isso que ele continua nesse jogo, né? Então eles meio já tinham tirado essa esperança. E aí ela lembrou que na fazenda tinha coisas muito pesadas. E aí a Geni também lembrou as coisas que aconteceram com a Jaque e tal. Elas estavam falando ali, né, do Black, da Kali, do Lucas e tal. Elas estavam falando desse jogo e tal. Mas enfim, tirando ali o fato do Lucas ter desistido, porque ele ficou com medo, né, da história que tá vazando agora aí do Laélio, enfim, ele ficou com medo disso ter acontecido durante a Fazenda. De fato, o Black e a Kali ficaram muito mais tempo do que se esperava, porque eles foram bastante atacados depois do que aconteceu ali. E os dois tiveram uma sobrevida ainda de mais 3 semanas. Então os dois ainda aguentaram bastante tempo ali. Então, o ponto do Bruno, de uma certa forma, estava provado ali pelas falas, tanto da Geni quanto da Anaí. E ficou provado que as duas meio que não entendem desse negócio de reality show, né? E olha que a Geni via a Fazenda 24 horas pelo que ela mesma falou. E aí o Bruno disse, assim, que a prova de ontem, vencida pelo Guipa, poderia ter sido vencida por ele também e tal. E ele ficou remoendo o fato dele não ter conseguido vencer. Ele disse que não queria tirar o mérito do Guipa e tal, mas o Guipa também teve sorte, porque o Guipa conseguiu fazer a prova ali, teve oportunidade de responder a pergunta 2 vezes em primeiro lugar. E na vez que ele foi o terceiro lugar, o cara foi o único que acertou. Então o cara tinha muito mais chances de vencer aquele jogo e tal. Enfim, ele estava colocando 1000 coisas ali para justificar o fato do Guipa ter sido melhor do que ele. E aí a Geni disse assim que ela achou que o Guipa realmente venceria, porque o cara nunca venceu nada no programa, nunca ganhou nada, e que justamente numa prova dessas o cara ia vencer. E aí ele venceu e colocou o Caio na zona de risco. E aí o Bruno falou que ele não estava confiante, que ele ia voltar e que ele imaginava assim que ele ia sair. E aí o Caio lembrou que a mesma coisa aconteceu quando ele foi com a Edilane para a zona de risco. A Edilane foi eliminada e tal. Enfim, eles estavam remoendo essas questões e continuaram remoendo por um bom tempo, né? Tanto aí que o Caio continuou meio chateado por essas questões. Continuaram ali achando, dizendo que eles tinham fé, que poderia ter um milagre ali. Mas esse milagre não aconteceu. E aí o Guipa foi conversar com o Lucas Jalbu. E aí disse assim pro Lucas Jalbu começar a ter cuidado ali com a Haddad, começar a ter cuidado com a Lisiane e começar a ter cuidado para as pessoas não enxergarem ele como um leve trás. Ele disse assim, olha, cuidado ali,
porque o Haddad vai te perguntar supostas combinações de voto dentro da casa. Ele vai começar a te perguntar supostas movimentações de jogo que ele tá vendo e tal. E a Lisiane vai fazer uma coisa parecida com você. Então, cuidado para você não parecer que você está sendo um leve trás. Então, cuidado para você não ficar nesse jogo deles. Cuidado para você não ser esse tipo de jogo e tal. E aí ele aconselhou o Lucas a jogar individualmente, aconselhou o Lucas a agir de forma individual e disse, olha, faz o teu, fica ali individual, não tenta querer ser muito amiguinho aqui, não tenta ser muito amiguinho ali e tal. Tenta ser individual, tenta fazer as coisas do jeito que você sabe e tal. Mas tenta não comprar muito barulho dos dois. Ele já deu esse conselho, né? Porque ele já sabe, não dá para confiar no Haddad, né? Porque afinal, o Haddad meio que largou o Fernando, soltou a mão do Fernando ali durante boa parte do dia, né? Tanto aí que o Fernando ficou boa parte do dia sozinho. A Anaí foi tomar um café ali junto com o Céu e o Fernando se sentou ali atrás deles. E aí, nesse momento, nessa conversa aí que ela estava tendo com o Céu ficou bastante incomodado porque o Fernando estava ali, enquanto ela estava separando pedaços de morango para dar para o passarinho que estava ali no chão. E aí o Céu se levantou e tal, e aí o Fernando tinha entendido que era com ele. E aí depois disso o Fernando chamou a Anaí e tal, pediu desculpas do porquê ele fez isso e tal. E aí eles começaram a falar sobre os passarinhos, aí o Fernando disse que ela ia amar, conhecer o passarinho que ele tem e tal. E aí ele pediu desculpas para ela e para o Céu, porque ele chegou ali, os dois estavam conversando outros assuntos, ele meio que estava ali se intrometendo, enfim, ele ficou o dia inteiro isolado, sozinho, sentado nessa cadeira. E o Haddad não foi conversar com ele, o Haddad só foi chamar ele para conversar já ali perto da hora da zona de risco mesmo, quando ele meio que já percebeu que um dos meninos seria eliminado e que o Fernando voltaria, né? Ele já tinha feito os cálculos ali, tinha percebido que o Fernando tinha mais chances de voltar. Aí depois foi a dona Geni que foi conversar com o Fernando. Aí ela pediu desculpa para ele, os dois começaram ali. Aí ela disse que se apaixonou pela televisão quando ela viu pela primeira vez, quando ela era criança e tal. Aí ela foi contando as histórias da vida dela. E aí ele disse que estava tudo e começou também a relembrar as brigas que os dois tiveram nos últimos dias e tal. E aí ele falou que tudo que ele fez ali foi só o revide, porque ele foi atacado primeiro e que ele é assim. Bateu nele, ele também vai revidar, ele também vai atacar e tal. E aí a dona Geni disse que temia que essas discussões acabassem indo para as vias de fato e que isso resultasse na expulsão de alguém da casa. E aí o Fernando começou a chorar e tal, ele ficou com medo mesmo de estarem falando que ele poderia expulsar alguém, que poderia ser alguém da casa, enfim. Ele estava muito emocionado porque ele estava sozinho. E ficou sozinho boa parte do dia ali e tal. Foi só ali, mesmo no fim da tarde, que o Haddad e ele foram conversar. E aí o Haddad falou sobre a rivalidade dele com a Anaí. Aí ele disse que ele não consegue conversar com a Anaí. Ele disse que a Anaí vem dando bom dia para ele, mas ele não consegue responder para a Anaí. Ele não consegue dar um bom dia para ela. Ele não consegue porque simplesmente a Anaí tá soando muito falsa para ele e tal. Então ele não consegue responder. Aí o Fernando também comentou que para ele tá muito difícil, mas que o conflito dele com a Anaí é um pouquinho diferente do conflito que o Haddad tem com a Anaí, porque o conflito dele com a Anaí é porque ele acha que a Anaí e que alguns colegas ali dentro estão cantando vitória antes da hora. Ele estava se referindo ao Caio e ao Bruno, que estavam na zona de risco, e ao grupinho da paz e do amor, né? Que basicamente estava achando que eles voltariam fáceis da zona de risco. E não foi isso que aconteceu, né? Basicamente foi
o que vocês viram aí. Aí depois, né, o Haddad falou também que ele começou a perceber que as pessoas ali também começam a exagerar com relação a pegar essas pequenas nuances aí do comportamento e usar isso na hora de apontar e tal. Enfim, o jogo é desse jeito, Haddad. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que a gente possa dizer sobre isso, tá? E aí, um pouquinho antes do programa começar, tava lá o Haddad e o Guipa na academia. Inclusive, eu queria entender como é que o Haddad suou tanto numa academia que tá ali frio danado em Tapecerica da Serra. E ele tava todo suado ali e o Guipa parecia que tava morrendo de frio, né? Mas ali, ele tava conversando com o Guipa, eles estavam falando ali sobre a amizade entre os dois e tal. E aí o Haddad falou que tudo que ele tinha para resolver entre ele e o Guipa, os dois já resolveram e tal. E aí o Guipa falou que também disse que estava tudo bem entre os dois e que ele não via problemas ali entre os dois e tal, e que para ele também estava tudo de boa. Mas ele falou que às vezes as pessoas ali dentro da casa não percebem a dor dele, não percebem o que ele tem passado ali dentro e tal. E aí o Haddad respondeu dizendo que muitas vezes as pessoas também não percebem a dor dele e que muitas vezes ele sente que as outras pessoas não se importam com a dor dele, né, com o sofrimento dele, e que muitas vezes ele deixou de lado a dor dele para atender a dor do outro. Como o Haddad é bonzinho, né? Como o Haddad é um cara bonzinho, né? Pelo menos foi a ideia que ele tentou passar. Como o cara é um jogador bonzinho demais, né? Então ele ficou falando assim com o Guipa, tentando dizer pro Guipa, ó, eu também sofro com essas dores, também sofro com esses problemas, também tenho todas essas questões, mas enfim, tô tentando resolver do meu jeito. O problema é que talvez as coisas não rodem desse jeito, né? E aí, vamos lá pra eliminação, né? A Raquel já entrou ali, chamou eles ali, disse que eles tinham ali uma última chance de falar com o público, que é o que de fato definiam as coisas. E aí ela pediu pro Bruno ficar pedindo votos, né? Cada um pedisse votos. Aí o Bruno disse o porquê que ele deveria ficar na Grande Conquista. Aí o Bruno falou que ele tinha só o que agradecer. Aí ele começou a contar da trajetória dele no jogo e que Deus realizasse o desejo dele de permanecer ali na Grande Conquista. Já o Fernando, ele foi pro lado do jogo. Disse o Fernando que ele queria ficar porque ele queria continuar mostrando quem ele é, que ele queria continuar mostrando como é que se joga a Grande Conquista e que ele tá jogando esse jogo e que ele contava com as pessoas que curtem o trabalho dele e que curtem o jogo dele para continuar contando a história dele lá dentro. E aí depois o Caio falou que ele estava jogando e que ele se dedica muito a esse jogo desde o primeiro dia que ele entrou lá e que ele se compromete muito com esse jogo e que ele contava com a força do público para chegar mais longe e se desculpa lá com as pessoas caso ele feriu alguém. Ele tentou mesmo fazer aquela coisa bem bonzinha, aquela cara bem bonzinha ali, né? Fez uma pintura do exército ali, essa cara de choro bem bonzinho, bem característica do Caio. E aí, né, depois foi o outro momento ali que a Raquel entrou com eles e fez ali as 3 perguntas, que normalmente ela faz, né, que ela chama de perguntas ácidas, que pra mim não tem nada de acidez. E aí foi quando ela falou pra eles que essa já era a zona de risco de maior recorde de votos da temporada. E aí ela perguntou pro Bruno o porquê os votos que ele recebeu, do porquê ele se surpreendeu com os votos ali do Breno. Porque o Breno deixou ele surpreendido. E aí o Bruno respondeu que ele sempre teve uma boa relação com o Breno, mas ele ficou bastante chateado, sim, com o Breno ter votado nele, e que se o Breno tivesse chateado com ele, o Breno poderia chamar ele para conversar, mas que a chateação que o Breno
teve com ele, já tinha começado antes, e que os dois já tinham conversado outras vezes e tal, e que os dois haviam se combinado de que eles iam conversar antes de se apontarem em dinâmicas. E que dessa vez isso não aconteceu e que ele ficou surpreendido na hora da votação levar esse voto aí do Breno. E aí o Breno pediu para responder, e aí o Breno disse que eles se falaram e realmente eles haviam feito esse acordo. Só que uma coisa não tinha nada a ver com a outra e que isso mudou quando os dois estavam, ele e o Caio, na festa. Os dois acusaram ele de pegar um celular para provocar o Caio durante a festa. E aí ele citou também a dinâmica lá de apontamento, quando ele foi chamado de abusador e agressor, e que o Bruno, que tinha uma boa relação com ele, sabia que ele não era isso e optou por ficar calado. Então que o Bruno tinha uma justiça seletiva e que o Bruno basicamente não quis fazer justiça naquele momento em favor dele. Então ele realmente estava bem pé da vida com o Bruno. E aí o Bruno falou, mas tu tinha algum problema ali com a Dona Geni, por que tu não votou na Dona Geni? Tu podia ter votado nela e não em mim. Mas enfim, o cara votou em ti, né, Bruno? Infelizmente foi em você, não foi nela, né? Uma hora o Breno vai votar na Dona Geni, né? Uma hora ele também vai votar na Dona Geni. E aí depois ela perguntou pro Fernando sobre o poder que o Fernando tinha. E por que não mudou nada na zona de risco e tal, se era mesmo essa a intenção dele de manter o Bruno na zona de risco. E aí o Fernando disse que sim, era essa a intenção que ele tinha mesmo, de manter o Bruno na zona de risco. E que ele cometeu uma pequena falha nesse jogo, que ele poderia ter feito um jogo mais assertivo e que ele poderia ter feito um movimento para fazer com que o Felipe se comprometesse mais nesse jogo. Foi basicamente a resposta que ele deu. E aí depois a Raquel perguntou ali sobre o Caio, sobre ele ter colocado, sobre o Guipa ter colocado ele na zona de risco e que isso seria por estratégia. E aí o Caio respondeu e disse que o Guipa o surpreendeu negativamente e que o Guipa não quis se comprometer e tal, porque poderia ter mandado o Rambo para a zona de risco. E aí o Guipa disse que ele não tinha que dar satisfação para ninguém ali dentro, que o jogo dele era esse mesmo e que ele de fato não tinha que explicar nada do que ele estava fazendo ali dentro e que se o Caio tá estranhando é porque ele conseguiu movimentar mesmo o jogo da maneira que ele queria movimentar. E aí antes da Raquel anunciar ali, né, quem ia ser eliminado, a Raquel perguntou ali pros colegas deles quem eles queriam que fosse eliminado. E aí ela começou pelo Haddad. O Haddad respondeu que queria o Caio, depois o Felipe respondeu que queria o Fernando, aí o Céu respondeu que queria o Fernando, aí a Anaí respondeu que queria o Fernando, depois a Tati respondeu que queria o Fernando, aí o Breno respondeu que queria o Caio, deu uma outra justificativa lá, mais do mesmo, mesma coisa de sempre. Aí a Lisiane respondeu que queria o Caio também. Aí a Geni respondeu que queria o Fernando. Aí depois o Rambo respondeu que queria o Caio. Aí o Lucas Jalbu respondeu que queria o Bruno. E por último ali o Rideu respondeu que queria o Fernando. E o Guipa, que foi o último a responder, ele disse que queria o Fernando e justificou que a partir do momento que o cara disse que eu não tenho valor nesse jogo, então eu quero esse cara fora da casa. E aí começou ali o discurso da Raquel. E aí a Raquel falou no discurso dela o seguinte, que empatia é ver o mundo através dos olhos das outras pessoas, mas que ninguém chega longe na grande conquista sozinho, que alianças são construídas, porém o fato de se construir alianças não é algo tão simples assim, e que todos ali acabam se envolvendo em situações e acabam tomando partidos por situações que sequer são deles e tal, tomando partidos por situações, comprando histórias, ela não disse exatamente desse jeito, tá? Mas ela disse
que a pessoa acaba se envolvendo em problemas que não são delas. Basicamente, ela mandou um recado aí direto pro Caio e pro Bruno, né? Porque o Bruno foi eliminado em consequência do Caio, basicamente, né? Foi uma consequência do Caio. E aí, foi ali que ela deu a dica. A chave para resolver isso é o seguinte, é ser empático e ter empatia com os outros. E você, aliás, a chave para resolver esse problema é você ter empatia consigo mesmo, você lidar consigo mesmo primeiro e só depois é que você vai ter empatia com os outros. E aí a Raquel anunciou que o Caio foi o primeiro salvo da zona de risco. Aí comemorou, né, obviamente que ia comemorar, né, e deixou o menino, o Bruno e o Fernando por último. Mas já estava mais do que claro, né, que o Bruno seria eliminado. Inclusive, o próprio Bruno sabia que ele seria eliminado, né? E aí, quando a Raquel anunciou, sem nenhuma surpresa, né, o Fernando basicamente quase passou mal de novo. E o Bruno sabia que seria o eliminado, né? Eu acho que não foi também nenhuma surpresa ali. Bruno sabia. Geni e Caio, né? Caio já colou ali na Dona Geni, veja lá de novo, né? O Caio largou a mão da Dona Geni, voltou a segurar a Dona Geni, ficou revoltadíssimo porque o Bruno foi eliminado. Sim, o Bruno foi eliminado no teu lugar, Caio, porque era pra você ter sido eliminado, não era pra ele ter sido eliminado, né? O cara só foi eliminado porque comprou o teu BO. O cara só foi eliminado porque ele basicamente fez algo pra te proteger. E no final, quem se deu mal foi ele, não foi você. Mas ele ficou revoltadíssimo com o fato ali do Fernando ter ficado e o Bruno ter sido eliminado. E aí pronto, sério, o cara ficou revoltado mesmo. A Dona Geni também ficou muito revoltada. Antes da formação, antes da eliminação, a Dona Geni disse que se o Bruno ou o Caio fossem eliminados, era só colocar ela na zona de risco que ela seria eliminada. Então, vamos colocar a Dona Geni na zona de risco para eliminar logo ela de uma vez e acabar logo com essa choradeira? Vamos colocar logo para acabar logo com isso, né? Porque já tá chato também. Vamos ser sinceros que tá chato demais isso aí. E aí começou todo o chororô, chororô, despedida ali. O Fernando passou mal de novo, aí foi o Haddad, né? Ela foi o Haddad que tinha largado a mão dele o dia todo. Foi lá, abraçou o Fernando e tal. E aí depois o Bruno disse que as coisas, ressentimentos e tal, ficava tudo ali dentro, que ele estava aberto para conversar com todo mundo aqui fora e tal. E aí abraçou o Breno, depois abraçou o Gui e tal. Se abraçaram ali e tal. O Guipa pediu perdão pra ele, pediu desculpa, sei lá o que foi que ele pediu ali e tal. E aí foi-se o Bruno eliminado da grande conquista, né? Acabou aí o Bruno desse jogo. Ele até se desculpou com o Fernando, né? Quem poderia imaginar que vocês veriam o Bruno se desculpando com o Fernando. E para quem ainda não tinha visto, né, tá aí o percentual do rapaz. Ele teve 23% dos votos para ficar. O que já deixa claro para mim é que ele não teve tanta força. E talvez, né, porque se a Raquel falou, se a Raquel quis dar a entender que esse jogo estava acirrado, não tem como saber, porque afinal o Carelli não colocou o número dos outros. A gente só vai descobrir isso na final. Então, uma vez que o Carelli não colocou aí o número dos outros, então não dá pra gente saber se foi de fato acirrado. Mas por esse número aí, 23%, quase 24% ali, eu acho que não foi tão acirrado assim. Eu acho que ficou mesmo entre o Caio e o Bruno, entre um dos dois, e provavelmente o Caio deve ter virado agora de noite, né? Porque o Lucas entrou ali, o Lucas postou alguma coisa lá no Instagram dele, tá? E meio que deu uma virada no jogo e tal, pra manter o Caio na grande conquista. E é o que acontece, gente. Botou dois aliados, um deles vai ser eliminado. Sempre acontece desse jeito. Sempre vai ser assim. Então, foi assim que esse jogo aconteceu. O que vai acontecer agora, né? Caio venceu aí a prova dos donos, puxou o Breno para ser o dono junto com ele. Basicamente, ele fez isso para botar o Breno na zona de risco, né? O que vai acontecer é que eu acho que é o Caio que vai acabar caindo na zona de risco, sério mesmo.
Porque vai depender muito aí de como é que as coisas vão acontecer nos próximos dias, como é que as coisas vão rolar aí. E vai estar bem dividido aí. O grupo da paz e do amor está em desvantagem agora. Então pode ser que a gente veja ali o Caio na zona de risco. O Caio pode ser surpreendido. Para mim seria até interessante ver o Caio bastante surpreendido. E o que falta ainda para a grande conquista, né? Para quem ainda não está acompanhando aí o que vai acontecer. A gente ainda tem, gente, 4 semanas de jogo, tá? 4 semanas no ar. Dessas 4 semanas no ar, tá? Só para deixar esclarecido isso para vocês, são 4 semanas de jogo, mas basicamente 3 provas da virada, uma prova de imunidade, que é a prova final da grande conquista, e um monte de zonas de risco, né? Se for a gente fazer essas contas aí, né? Temos 4 donos para serem escolhidos. A partir daí, desse último dono aí, né? Desses 4 donos, apenas 3 vão seguir esse ritual que todos vocês estão acostumados. Se vocês fizerem as contas, né, vão até o número 9. Então vai até a 9ª eliminação. Depois da 9ª eliminação, vai entrar o 10º dono. Esse 10º dono basicamente não vai ter valor nenhum, não vai indicar nada, não vai indicar ninguém. É só mesmo para encerrar o ciclo ali do donado, como eles chamam. É só para isso. Porque a partir daí vai rolar uma prova, que é a prova da imunidade, que vai só acelerar o jogo aí. Se vocês fizeram as contas, a partir desse momento, terão 11 pessoas na casa. Dessas 11 pessoas que estão na casa, vai ocorrer aí um monte de zonas de risco. Basicamente, eu acho que, se eu lembro, a cada 2 dias, para eliminar aí o máximo de pessoas, para sobrarem apenas 4 pessoas até a grande final. Então tem muita coisa para acontecer aí até a grande final. Mas aí o Carelli vai revelar isso aí pra gente nas próximas semanas. Eu acho que ele vai mostrar e falar disso mais adiante, quando o julho começar. Quando o julho começar, já vai estar faltando bem pouquinho pro programa acabar. E ainda bem, né, que o programa tá para acabar. E aí muita gente tá achando que o Caio vai vencer. Eu acho que o Caio não vai vencer, não. Eu acho que ainda o favoritismo tá nas mãos do Haddad. O Haddad ainda vai precisar fazer muita merda para ele perder esse favoritismo. Mas eu acho, assim, que se o Caio continuar nessa linha ali, né, e o Lucas continuar interferindo nas votações aqui fora, é muito provável que sim, o Caio seja um dos finalistas. É muito provável. Eu acho que o Guipa tem chances ainda de ser finalista também, porque o cara se tornou bem forte, né? O cara conseguiu eliminar um dos principais rivais dele. Se ele conseguir eliminar os outros dois, que é o Rambo e o Fernando, aí não tem como não dizer que ele não vai ser um finalista, né? Mas isso aí, gente, eu te conto no próximo vídeo. Essas coisas eu vou te contando aí nos próximos vídeos. Beijo pra vocês, até os próximos vídeos. Tchau, tchau.